A cirurgia da mama é uma das cirurgias mais realizadas na cirurgia plástica, principalmente a mamoplastia de aumento, mas a gente ainda tem as mamoplastias redutoras e as reconstruções mamárias, né? Então, a grande preocupação do cirurgião quando chega uma paciente na consulta para fazer a avaliação da mama dela é a gente coletar uma história da paciente, saber histórico médico dela, histórico familiar de câncer, procurando identificar algum fator de risco que aumente o risco da paciente de vir a ter um câncer de mama. A gente sempre deve realizar o exame físico das mamas com a inspeção, a palpação e tanto na história quanto no exame físico, se identificado algum fator de risco maior ou alguma alteração, a gente deve encaminhar essa paciente para fazer exames de imagem, de investigação ou para o especialista, para ela dar continuidade a essa investigação e se houver realmente alguma doença, ela conseguir tratar o quanto antes. Bom, quando a paciente procura um médico para correção de alterações não malignas da mama, então alterações ou de conteúdo, ou do posicionamento da mama no tórax, ou da simetria da mama, nós temos algumas regras de abordagem. A primeira grande regra é fazer o estudo para ver se realmente essa mama não tem nenhuma patologia. Esse estudo, de novo, é feito em conjunto com a mastologia. No câncer de mama, né, das pacientes que já foram tratadas pelo câncer, já foram operadas, é muito importante a gente fazer a reconstrução. É importante a paciente ter acesso à reconstrução mamária para ela voltar a ter uma autoestima, que é o essencial para a paciente voltar a ter uma vida normal, a se sentir bem. No Brasil, o SUS ele paga cirurgias de reconstrução, tanto imediatas quanto tardias. Todas as pacientes têm direito à reconstrução. A primeira grande agressão que o câncer de mama pode causar à mulher é resultado de uma assimetria mamária. Mesmo naquelas ressecções menos drásticas, em quantidades um pouco menores, isso pode levar a uma assimetria entre as duas mamas femininas, entre as duas mamas das mulheres. Então esse é um primeiro aspecto que deve ser relevado. A segunda grande agressão da cirurgia para a ressecção do câncer de mama é quando a mulher perde completamente o volume mamário. Então a reposição, reconstituição, reconstrução do volume mamário é a segunda parte que deve ser considerada como uma agressão a ser reconstruída no momento pós-operatório, mesmo no momento da ressecção do câncer, ou no momento seguinte. E a terceira grande agressão que a ressecção do câncer de mama pode resultar a essa paciente é a ressecção da areola, do complexo areolo-mamilar. É lógico que isso para tratamento de câncer é desejável e aceito. E aí entra o papel da cirurgia reconstrutora para reconstrução de volume, reposição de simetria e reconstrução do complexo areolo-mamilar. Então a gente vai fazer uma intervenção no paciente para fazer o aumento do volume das mamas. Na verdade, o aumento do volume das mamas se confunde muito com as reconstruções pós-câncer, em que o nosso primeiro e principal objetivo é refazer o volume mamário. Então essa paciente é uma paciente que não possui lesão de mama propriamente dita, nenhuma neoplasia, nem tumor benigno, nada a ser excisado na mama. Mas a técnica que a gente usa para corrigir a hipomastia, que é a diminuição do volume das mamas, com a inclusão de implantes de mamas, é a mesma cirurgia e os princípios se aplicam também à reconstrução depois dos tumores, depois das ressecções de mama por neoplasia, tumores benignos ou malignos de mama. Agora estou infiltrando a base das duas mamas com anestésico local. Essa aplicação não exclui a presença do anestesista, ao contrário, é um somatório à atividade do anestesista. Em média, essa incisão tem 4 centímetros, que é o que a gente marcou aqui, e por aqui a gente vai fazer a abordagem e dissecção da glândula. A gente disseca e vai cauterizando. Como a incisão é menor, a agressão é menor, o sangramento também é bem menor, né? Os implantes de mama, eles começaram a ser utilizados justamente na reconstrução
do volume das mamas pós-câncer. E isso começou na década de 80 e 90. O tipo de inserção dessa prótese vai ser entre a glândula e o músculo da paciente. Vamos fazer o outro lado. De novo, então, a pele subcutânea. O caso desse implante é um implante redondo de perfil alto, que são exatamente os mesmos que a gente utiliza para a reconstrução de câncer de mama. Existem variadas formas, mas a base entre eles, a indicação para o câncer de mama e para a correção da hipomastia é exatamente o mesmo. Então esse implante é que vai fazer um novo volume dessa mama, que vai aumentar o volume dessa mama. Por esse orifíciozinho, então, que a gente faz a inserção do implante. Existe uma posição exata que esse implante tem que ficar, que é isso que vai fazer o formato adequado dessa nova mama. O implante tem que ficar bem abaixo da glândula, no centro da glândula. A areola é importante, o posicionamento da areola, complexo areolo-mamilar, tanto nos casos de câncer e mais ainda nos casos de hipomastia. Então, por esse orifíciozinho que entrou o implante, e refaz comparativamente o volume entre as duas mamas. De novo, o implante de mamas, né? Ele tem uma posição correta, a base dele é marcada, a gente sente isso na ponta do dedo. Esse orifício, lógico, é bem menor do que a prótese. Pronto, está finalizada a nossa cirurgia. A gente observa o aumento do volume das mamas, com um aumento simétrico das duas mamas. De novo, polo superior levemente oblíquo e o polo inferior da mama, que é essa parte abaixo da areola, arredondadinho, que é o que se busca nas correções de hipomastia e também na reconstrução do câncer de mama. A gente vai lançar mão dessas técnicas de cirurgia plástica para corrigir e entregar esta paciente com a sua silhueta preservada, com a sua autoestima preservada e acima de qualquer situação, com a doença tratada. O que não se pode esquecer é que nós não estamos praticando cirurgias estéticas. E isso não deve ser visto assim. Deve ser visto como uma cirurgia do câncer e que, na medida do possível, vai se oferecer o melhor resultado estético. A reconstrução de mama, né, após mastectomias totais ou parciais, essas reconstruções elas podem ser imediatas durante as cirurgias ou tardias. No caso das reconstruções tardias, né, a paciente termina o tratamento do câncer de mama, realizando a cirurgia e, se tiver indicação, quimioterapia, radioterapia, e depois de ela terminado esse tratamento, ela pode realizar, a partir do momento que ela terminou o tratamento, ela já pode procurar a reconstrução mamária, tá? A reconstrução mamária, ela pode ser realizada de diversas formas, depende muito do estado que ficou a cicatriz da mama, se for retirada toda a mama, se for retirado parcialmente a mama. Ela pode ser feita apenas com implantes mamários, no caso de mastectomias parciais. Ela pode ser realizada com expansores, que na verdade é como se fosse um implante mamário colocado vazio e progressivamente é colocado uma solução salina e esse expansor vai aumentando e expandindo a pele e depois pode ser trocado por um implante, como um implante estético mesmo, ou pode ser mantido esse expansor, dependendo do tipo de expansor, ele já é a prótese definitiva. Um outro tipo de reconstrução, no caso de mastectomias mais extensas, em que é retirado também a musculatura da parede torácica, a gente utiliza retalhos musculares, que podem ser
retalhos regionais, tanto da parte do abdômen como da parte das costas, ou então retalhos microcirúrgicos, que já são cirurgias bem mais extensas, bem mais complexas, mas todas elas buscam devolver para a paciente uma autoestima, um contorno corporal melhor, para ela voltar a ter uma vida normal. Esse aqui é um expansor de tecido. Tá? É uma alternativa muito boa para paciente que precisa remover a mama toda, por alguma razão vai ter que remover a mama. Então ele é colocado no lugar onde a mama estava, é colocado o músculo peitoral por cima, muitas vezes, na grande maioria das vezes o músculo vai por cima dessa bolsinha. Essa é uma válvula que vai ser presa e fixada na parede, no gradeado costal, e é por aqui que vai ser injetado um líquido que vai então expandir. Quando que a gente usa isso? Quando por algum motivo a mama tem que ser toda retirada e não se pode ou não se deve colocar a prótese imediatamente. Então se usa esse expansor, ele fica embaixo do músculo e da pele e gradativamente nós vamos inflando ele a cada período de semanas ou meses até que ele atinja uma distensão suficiente para caber uma prótese. Porque às vezes a remoção é tão grande que não tem pele ou a paciente vai sofrer uma outra intervenção, como uma radioterapia, onde não se recomenda colocar a prótese de silicone em definitivo, porque poderia não danificar a prótese em si, mas causar um resultado estético não muito bom. Naqueles casos que é necessário a retirada inteira do complexo areolo-mamilar para que a paciente saia curada da doença, a gente fica absolutamente tranquilo porque existem algumas maneiras, algumas técnicas para a reconstrução desse complexo areolo-mamilar. O mais corrente hoje em dia é fazer um retalho local da pele da própria paciente, em que a gente faz a projeção do mamilo, da parte mais central do bico do peito da paciente, e depois, num segundo momento, a paciente faz a micropigmentação da areola. Esse é um procedimento com um risco cirúrgico muito baixo, extremamente fácil de ser realizado e propicia de novo a paciente a simetria, recomposição do complexo areolo-mamilar, do bico da mama e uma simetrização com a mama contralateral, com a mama que não foi agredida pela ressecção do câncer. A Secretaria de Saúde sugere que a gente faça a mamografia nas pacientes sem história familiar a partir dos 50 anos, né? E a sociedade sugere que a gente comece a partir dos 40 anos. Em casos de pacientes que têm história familiar, a gente tem que começar a fazer esse rastreio mais precocemente a partir dos 30 anos, né? O exame ouro para isso é a mamografia. Em pacientes mais jovens, nós temos indicação de ecografias, porque as mamas são mais densas e o raio-x não tem tanta visibilidade. E hoje existem novos exames, como a ressonância magnética e a tomossíntese, que é uma associação do mamógrafo com um raio-x. A mamografia é um exame radiológico, uma radiografia das mamas, feita através de um feixe de raio-x que atravessa as mamas, e com isso a gente consegue analisar todo o órgão, né? E com isso também identificar os pequenos nódulos e calcificações que podem ser cânceres ou não, né? Vou posicionar a paciente. Essa aqui é uma compressão que é feita na mama. Não é para ficar assustada, não é para ficar apavorada, pode ficar tranquila. Não dói, é um pouco desconfortável, mas não é doído. Eu acabei de fazer a mamografia, eu quero dizer para todos que não é doído. A gente sente levemente uma pressão, mas nada tão desconfortável como as pessoas pensam. O ideal é que seja feita uma mamografia anual para paciente acima de 40 anos. Anualmente deve ser feito esse rastreamento. Com isso consegue detectar nódulos de 2 milímetros, que são nódulos muito menores do que seriam palpáveis, né? O nódulo palpável precisa ter no mínimo 1 centímetro cúbico, então às vezes o nódulo que a gente detecta na mamografia ele demoraria ainda 2 ou 3 anos para ser palpável. Então isso que propicia, esse é o grande diferencial da mamografia em relação ao exame clínico, a palpação pela própria paciente, que a gente vai conseguir detectar nódulos não palpáveis que são tratáveis antes, que vai diminuir muito a mortalidade e a morbidade, o que quer dizer, a cirurgia, se for o caso de um câncer de mama, vai ser uma cirurgia menor, um tratamento menos invasivo, né?
Uma vez que a gente faça o rastreio por imagem, que é a mamografia, a ecografia ou a ressonância magnética, nós vamos identificar que naquela mama existe uma área que apresenta uma determinada suspeita. Essas lesões elas podem ser abordadas de várias formas. Se elas são vistas através da ecografia, a gente pode solicitar ao ultrassonografista que faça uma punção com uma pistola. A punção de mama, ela, vamos dizer, ela é um procedimento minimamente invasivo que serve para coletar uma amostra dessa alteração, né, para ser estudada no microscópio para ver que tipo de célula que compõe essa alteração. Resumindo, se é câncer ou não é câncer. É um procedimento muito rápido, muito simples, indolor, feito com anestesia local e não teria complicações pós o procedimento. É super bem tolerado e realizado a nível ambulatorial. É bom saber que 80% das alterações de nódulos ou alterações de calcificações que a gente observa na mamografia não são malignos, são alterações benignas. Então, não só pelo fato de ter um nódulo ou ter alguma alteração não quer dizer necessariamente que isso vai ser um câncer de mama, mas quando se tem uma suspeita, tem que ir a fundo na investigação para fazer o tratamento quanto antes, né? A doença localizada e ainda até nos gânglios axilares são fatores que ainda a gente tem chance curativa, né? A gente sabe que em estágios precoces, que é o estágio 1 e estágio 2, essa chance é superior a 90% em 5 anos. Então existem chances ótimas de cura, por isso que o diagnóstico tem que ser precoce. E a gente só vai ter diagnóstico precoce se essa mulher procurar e for atrás de fazer os exames, porque nem todo tumor dá sintomas. A gente pode ter sintoma quando o tumor ele cresceu, quando está comprometendo a axila, por exemplo. Agora, localizado na mama, uma lesão pequena, a gente só vai ver por exames de imagem. Por isso que a paciente tem que fazer os exames. Quando tem prótese, uma mama com prótese é uma mama que já tem ali um corpo estranho naquela mama. Então, ela tem que ter feita com mais atenção e é feita uma manobra. Essa manobra também não é nada demais, vai ser colocado a mama, vai ter a compressão, mas não tem a compressão na prótese. Então não precisa se preocupar, eu tenho prótese na mama, não vou poder fazer mais mamografia? Não, se faz mamografia. Só que se faz com todo um cuidado e com toda essa manobra direitinho, afastando um pouco a prótese, pegando só o tecido mamário. Uma grande dúvida que os pacientes têm quando procuram, por exemplo, a cirurgia de mamoplastia de aumento é se o implante mamário pode vir a provocar alguma alteração que facilite o desenvolvimento do câncer de mama ou se ele atrapalha o diagnóstico desse câncer de mama. Na verdade, não, tá? Foram feitos já grandes estudos, principalmente nos Estados Unidos, que comprovaram que o implante de mama não tem relação nenhuma com o desenvolvimento do câncer de mama, isto é, as pacientes que têm o implante de mama, elas apresentam o mesmo risco de desenvolvimento de câncer de mama do que uma paciente que não tem o implante. O implante também não causa nenhum prejuízo para o diagnóstico. As pacientes devem continuar fazendo o rastreamento comum da população geral, isto é, o implante não faz diferença. O segmento das pacientes depois das plásticas mamárias, seja reconstrutoras ou seja abordagem estética, não muda. Esse acompanhamento pode e deve existir, inclusive com uma precisão um pouco maior. Não existe contraindicação de nenhum exame depois da reconstrução ou da cirurgia estética da mama. Estima-se que se todas as mulheres brasileiras fizessem o exame anual a partir dos 40 anos, isso diminuiria em 30% a 40% a mortalidade por câncer de mama no Brasil, que é o que vem acontecendo nos países desenvolvidos, que a incidência do câncer, apesar de aumentar, a mortalidade vem diminuindo. E não está acontecendo isso no Brasil, a incidência está aumentando e a mortalidade ainda continua aumentando. É que as nossas mulheres, nosso antepassado, elas tinham múltiplos filhos, tinha muitos filhos, ela tinha 12, 13 filhos. Então ela passava basicamente todo o período dela ou grávida ou amamentando, né? E para a mama, quanto menos ela oscilar os hormônios, melhor é. Então, antigamente a mulher não usava anticoncepcional,
ou ela estava durante a gravidez ou ela estava amamentando. E ela menstruava, ela ciclava poucas vezes, e com isso a mama dela tinha poucas oscilações. No momento que ela passou a não ter mais filhos, né, essa mama oscila mais, as variações hormonais são maiores, né, e daí essas alterações podem fazer com que haja o desencadeamento da doença mais precocemente. Nós sabemos que as pacientes têm um risco ambiental, que seria o seu comportamento em relação à alimentação. A obesidade é um fator de risco, né? O sedentarismo, o álcool, né? A bebida alcoólica e as radiações, né? E temos os fatores hormonais, em que a paciente usa anticoncepcional durante sua vida. É lógico que é necessidade para prevenir uma gravidez, mas é um fator negativo. As gravidez, cada vez temos menos filhos, né? E a gravidez é proteção, a amamentação é proteção, né? E a menopausa tardia é um fator ruim, né? Quanto mais tempo a mulher menstrua, né, mais hormônios ela tem, e com isso aumenta a incidência de alterações na mama e o risco de gravidez. E os fatores genéticos, nós sabemos que hoje 5 a 10% dos cânceres são genéticos, né? Então tem um fator familiar que também é importante quando tu tem um parente próximo, né, uma linhagem próxima, o risco é maior. Existem alguns marcadores que se pode dosar, que são as mutações BRCA1, BRCA2, que nos sugere se essa paciente tem mais risco ou não e deva fazer uma prevenção prévia. Nos últimos anos, nós tivemos grandes avanços no subtipo de mama HER2 positivo. Nós temos medicações que são alvo molecular, que não são quimioterapia, que agem diretamente sobre essa proteína superexpressa, né? E nós tivemos também avanços no tratamento da hormonioterapia metastática, grandes avanços, né? E o que a gente espera é que para os próximos anos a gente venha ver mais coisas. Então, antes uma doença avançada que tinha um prognóstico mais restrito, hoje nós sabemos que nós temos outras possibilidades terapêuticas, né? E o futuro é promissor, tem muitas mais drogas chegando por aí. O Guarita Parque Hotel, com infraestrutura completa, conforto e funcionalidade, é ideal para a realização de casamentos, eventos, congressos ou para receber toda a família. Guarita Parque Hotel, em frente à Praia da Guarita, em Torres.